Vasco investindo pesado, mudança de última hora e negócio fechado inicialmente. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição, um excelente dia para você e com vitória Vascão. Inclusive, já quero saber a sua expectativa, logo mais a bola vai rolar. Às 9h30 da noite, horário de Brasília, contra o Bahia, em São Januário. E é claro, os 3 pontos é importante para dar confiança para a sequência da temporada. E hoje, nós vamos trazer aqui as novidades, porque Spinelli vai para o jogo. A mudança de última hora é o atacante camisa 77 do Vasco, Spinelli, que foi anunciado ontem. Já nas últimas horas ali do dia, porque normalmente o bid, ele fecha por volta às 6, 7 horas da noite. Então ali já no laço praticamente, o Vasco conseguiu regularizar o Spinelli no bid da CBF e o jogador está relacionado. O Vasco poderá contar com o atacante Claudio Spinelli para a partida contra o Bahia nesta quarta-feira. Ele foi inscrito nos últimos minutos e será relacionado para o jogo. E aí, a questão do cuiabano não ir para a partida por um controle de carga. O cuiabano já está também regularizado no bid e com isso a lista dos relacionados para o jogo. Vamos lá. Léo Jardim, o goleiro Daniel Fusato e o Felipe Gabriel. Laterais, Puma, Paulo Henrique, Piton, João Vitor Fonseca, que é também o Mutano, né, que faz lateral e ponta. Zagueiros, Cuesta, Robert Renan e Alan Saldívia. Volante, Thiago Mendes e Barros. Atacante, Andrés Gomes, Brenner, Spinelli, Inestrosa, Marino Inestrosa, meias, David, Adson, Coutinho, Nuno Moreira, Rojas e Andrei Fernandes. Então, essa basicamente ali é a lista do Vasco, né? Então, o técnico Fernando Diniz vai com força máxima, a princípio com um time que jogou contra a Chapecoense, mas devemos ter sim a estreia dele, a estreia do Cláudio Spinelli, né? O atacante que vai poder fazer ali uma dupla de ataque com o Brenner, o Fernando Diniz utilizar ainda, manter os 3 atacantes, a ver o que vai ser definido. Daqui a pouco, num vídeo mais curto de pré-jogo, eu vou trazer tanto a provável escalação do Bahia, como também a provável escalação do Vasco. Agora, nos vídeos de notícias curtas, quero aproveitar e já falar aqui sobre Felipe Coutinho, tá? O Vasco e Felipe Coutinho já alinham e demonstra o interesse na extensão do vínculo de contrato. O vínculo do Coutinho se encerra no meio do ano. Nesse momento não há nenhum empecilho, nenhum impeditivo para que o camisa 10 venha renovar, restando apenas alinhar detalhes o novo tempo de contrato. Ano passado, eu até havia dito que o Vasco poderia ter feito basicamente um contrato com o Felipe Coutinho até o final desse ano, né? Renovou por mais um ano, estendeu por mais um ano, até o meio do ano, mas agora já ajustando os últimos detalhes para fechar até o final, talvez até mais um ano, até o meio do ano que vem, enfim, aguardar. Está nos últimos ajustes, logo logo o Vasco vai realizar esse anúncio. É um anúncio que já está sendo ajustado e preparado, beleza? Bom, deixa eu colocar aqui, ó, na aba Produto Shopping BTB Esportes. Você sabe que agora o Vascão está virgulado às camisas da Nike. Tem camisa da Nike de jogo, do uniforme número 1. Tem também aqui as camisas de treino e de aquecimento e as jaquetas para você tirar aquela onda no inverno. Então aproveite a promoção na parceria com a Netshoes. Também tem produtos do Vasco pela Shopee e pelo Mercado Livre. Chega no conforto da sua casa. Então, terminando aqui o vídeo, vai lá conferir promoções aqui, ó, nesse link, o link
do Shopping BTB Esportes. Comprando qualquer produto que é original, nós só disponibilizamos produtos original aqui para você. Você ajuda o Vasco e também diretamente o nosso canal. Beleza? Bom, vamos aqui continuar as informações, porque é o seguinte, agora o negócio fechado oficialmente. Fortaleza acertou a contratação do atacante GB do Vasco. O jogador de 21 anos será emprestado ao Leão do Pici até o final da temporada 2026. Ontem estávamos adiantando essa informação e foi confirmado, né, a negociação de empréstimo pelo GB. É um caminho, é um movimento muito interessante no momento, porque estamos falando de um jogador que vai receber minutos, que vai receber oportunidade e vai jogar uma Série B. Né? Vai pegar essa experiência, como o Cauã Barros foi, o JP também. E a informação que nós temos é que o outro jogador que deve seguir essa linha é o Guilherme Estrela, tá? O Guilherme Estrela pode ser emprestado, jogador nesse momento que o Vasco pode trabalhar para fazer o mesmo movimento. E existem outros jogadores no elenco do Vasco que estão sendo negociável até o dia 3, né? Até o dia que encerra a janela, depois tem mais até o dia 20, a janela doméstica. Então tudo isso está sendo movimentado. Por quê? Esse é o maior fato. O Vasco vem investindo pesado na janela. Trouxe o Spinelli, atacante, por 13 milhões de reais. O Brenner, atacante, 32 milhões de reais. O Inestrosa, 32 milhões de reais. Porras, o Vasco conseguiu ali um empréstimo com opção de compra, junto ao Monterrey. O Alan Saldívia, 6,5 milhões de reais. E o Cuiabano, 1 milhão pelo empréstimo, né, 1 milhão de euros, mais os 10 com a opção de compra. Então, no total, né, o Vasco pagou já em valor 6 milhões de reais pelo empréstimo do Cuiabano, inicialmente, e a opção de compra é num total de 60 milhões. Mas pelo que o Vasco já gastou, ali na mesa, você pode colocar aí 100 milhões de reais nessa janela. É basicamente o Vasco investindo por um time inteiro. Eu me lembro que em 2023, o Vasco ele chegou a gastar 105 milhões naquela janela com a 777. E agora o Vasco investe em bons jogadores, um time mais completo, 100 milhões de reais. E o investimento continua, claro, agora de uma forma mais ajustada. O Vasco já viu que dentro de um controle financeiro não dá para exagerar. Por isso, perguntamos ao Admar sobre investir em Santiago Sousa. O Vasco fez uma sondagem no jogador do Racing, mas vê que os valores agora é exagerado por conta de 12 milhões de uma multa rescisória, né? Fora 8 milhões para você começar a conversar pelo Santiago Sousa. O Vasco está à procura de um volante. E ontem eu questionei o Admar Lopes sobre o lateral direito Diniz Pinto, que era do interesse do Vasco no início da janela, caso houvesse uma negociação entre Puma ou Paulo Henrique. Então, a princípio, Paulo Henrique e o Puma renovou o contrato. Paulo Henrique não foi negociado para um time árabe. Houve ali também algumas procuras, algumas investidas pelo Paulo Henrique. Não avançou. Com isso, paralelo a isso, o Vasco também não vai avançar pelo lateral direito do moreirense Diniz Pinto. Houve um interesse no início da janela, quando a renovação do Puma ainda não havia sido concretizada. E o elenco, nesse momento, já conta com Paulo Henrique, que também recebeu sondagem dos clubes do Brasil e do exterior, mas no momento as propostas não vieram de uma maneira formal. Então, basicamente, não vai avançar pelo lateral direito. O Vasco agora foca na contratação de um volante versátil. E aí você pergunta, John, como? Se o Vasco não pretende gastar? E entra a questão de você costurar um empréstimo com opção de compra. Isso a gente já sabe que o Admar sabe fazer muito, muito bem. Beleza? Então vamos agora. Acho que o Admar tem uma credibilidade em relação a contratações. Até o final da janela a gente vai trazendo nomes que vão sair, obviamente. Nomes que o Vasco vai estar de olho, interessado, monitorando ou negociando. A gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? BTB Esportes sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço. Valeu.